tivemos, né, essa característica aí. A não ser no início, né, quando nós tivemos lá o início, a abertura de 2020, que foi o Rahu, com a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos bombardeou o Irã, e aí deu aquele problema lá, logo em seguida veio a pandemia e tudo se acalmou novamente. Mas eu acho que justamente a pandemia, ela teve uma função protetora para os seres humanos, porque o risco de uma guerra iminente, universal, com a interferência dos Estados Unidos no Irã, era extremamente possível, era realmente possível. A pandemia veio e acalmou os ânimos. A Rússia já estava se envolvendo, a China, o Irã tem parceiros como a China e a Rússia, e os Estados Unidos já estavam se articulando e poderia sim ter um problema sério em nível coletivo, mas a pandemia ela veio então e acalmou os ânimos e agora as coisas estão mais ou menos calmas. Então esse foi o lado bom do efeito dessa pandemia, né, causada pelo princípio Rahu, que eclipsou os ânimos, tornaram as pessoas mais resilientes, mais pacíficas e mais compassivas, né, mais preocupadas umas com as outras. Nunca em toda a história da humanidade se preocupou-se tanto uns com os outros, né? Os cuidados uns com os outros, o respeito uns com os outros, a máscara, por exemplo, por respeito ao outro, a distância por respeito ao outro. Nós nunca fomos tão exercitados na empatia, na tolerância, na paciência, na compaixão, como nós fomos esse ano. Então foi um ano para o desenvolvimento espiritual fundamental. E agora que nós fomos banhadas, né, nós fomos purificadas por esse efeito, aí então o mestre dá o seu darshan, ou seja, nós podemos ver, não é, a maravilha, ou seja, a bem-aventurança. Quando tem esse alinhamento, normalmente no planeta aparecem seres humanos auspiciosos, né, divinos, com características bastante transcendentes, né? Então aqueles que desejam ter filhos, aqueles que planejam ter filhos, o ano de 2021 é um excelente ano para ter filhos, porque as almas foram purificadas, o inconsciente coletivo foi purificado, o karma coletivo, Saturno é o senhor do karma, foi saudado numa quantidade significativa, então existe uma certa leveza no ar, e o portal aberto por esse alinhamento, que foi justamente o portal pelo qual Jesus passou, está presente, não é? E o alinhamento ele não acontece apenas no dia, tá? O efeito desse alinhamento ele não é experimentado somente no dia, ele é experimentado no ciclo de 12, no ciclo do zodíaco como um todo. Então, durante um ano todo, a partir, não é, desse evento, da abertura do portal, o fluxo do alinhamento está em andamento, tá? Então, as portas ficam abertas durante o processo todo, durante o ano todo, tá? Até que essa data, a partir de hoje, né, completando um ciclo de 12 meses, se fecha aí. Mas o alinhamento ele é o ponto de partida, ele é a referência do início, então é onde nós recebemos a autorização para emergir dentro dessa senda e aproveitar a oportunidade na relação com esse momento aí, tá? Então é um momento extremamente auspicioso, indicando, né, que nós vamos ter aí pela frente uma situação bastante favorável para o nosso desenvolvimento intelectual. O mundo está mais tolerante, né? As pessoas estão mais flexíveis, mais humildes. A arrogância de que nós podemos fazer tudo a qualquer custo foi devidamente desacelerada, e nós sabemos que nós somos vulneráveis, porque afinal de contas uma coisinha que nós nem vemos pode simplesmente paralisar toda a nossa vida. Isso demonstra que nós não somos todos poderosos, nós somos adaptados, né? Nós somos inteligentes, e aí, felizmente, os nossos cientistas, os nossos sábios trabalharam diligentemente, com todos orando por eles. A humanidade nunca rezou tanto. Os cientistas eles foram o foco, não é, das orações. Nós
oramos para Deus, inclusive quando nós começamos o ciclo do Ekadasi, nesse ano, né, de 2020, o objetivo era transferir dados de piedades para a mente dos cientistas, para que eles tivessem a inteligência divina de encontrar a solução para o problema. E esse era o objetivo. Então, acredito que muitas pessoas ao redor do mundo estavam pensando da mesma forma, e os rapazes, né, os mestres da ciência, os sábios, nunca foram tão assim abençoados por toda a humanidade como foi esse ano. E nós temos aí eu acho que o salto evolutivo que nós vamos ter a partir dessa experiência vai ser incrível, porque nós nunca demos tanto valor à ciência, aos cientistas, aos buscadores das soluções como nós tivemos esse ano. Então eu acredito que muitos jovens, muitos estudantes, muitas pessoas se inspiraram em se tornar cientistas, em buscar soluções, porque sabem que a humanidade precisa. Os governos, mais do que nunca, vão dedicarem-se aos cientistas, ao incentivo à ciência, à busca dos cientistas, porque são eles que realmente se dedicam a encontrar as soluções dos problemas pragmáticos que nós temos no dia a dia, nas nossas vidas. E, portanto, a qualidade intelectual da humanidade, como consequência dessa terapia pelo qual nós estamos aí na parte final dela, né? O alinhamento já demonstra que a terapia está concluída. Daqui para frente o contexto vai ser outro, mas os governos estão cada vez mais entendendo que o processo não é individual, é coletivo. Um problema na China afeta o mundo todo, um problema na Austrália afeta o mundo todo. Então nós temos que nos cuidar de forma coletiva e não de forma egoísta. Eu sou americano, cuido do americano, eu sou japonês, cuido do japonês. Não, acabou. Esse paradigma foi quebrado. Nós somos humanos e nós temos que nos cuidar. Então a mensagem foi dada: resiliência, compaixão, tolerância, paciência, determinação e principalmente humildade, porque o planeta Saturno ele impõe a compreensão de que as coisas não são como nós queremos, as coisas são como tem que ser. E as coisas que têm que ser acompanham a inteligência divina. E a inteligência divina projetou o universo para que nós desenvolvêssemos conhecimento, sabedoria e buscássemos a liberação. Portanto, o mundo está um pouco mais purificado, um pouco mais humilde, um pouco mais tolerante e, portanto, um pouco mais evoluído. E aqueles que aproveitaram bem a terapia poderão ter condições de entrar pelo portal, porque esse portal ele é relativamente estreito e aqueles que são muito espaçosos não conseguem passar por ele. Então a sugestão é aprender a resiliência pela observação e ter condições de entrar pelo portal e serem aceitos na parte interna desse portal, que é onde se encontra com o mestre, a sabedoria e a evolução. Então são 6 horas e 7 minutos. Eu vou interromper aqui a minha fala. Talvez temos mais aí 5 minutinhos, né? Teoricamente nós vamos dar início ao Mahamantra às 6h15, então temos aí 5 minutinhos de feedback. Alguém mencionou alguma coisa aqui? O Senhor orienta alguma prática espiritual específica nesse período do alinhamento? Sim. Eu também tenho uma pergunta. Sim. Pode fazer. Na hora que você falou que o alinhamento está começando hoje, eu fiquei um pouco em dúvida com relação às datas. Você falou hoje e ao mesmo tempo dia 21. Dia 21 é segunda, dia 17, né? Sim. Então eu só fiquei em dúvida com relação a isso. Sim. Desculpa, tá? Eu fiz é porque eu tô aqui no meu próprio mundo aqui e acabei esquecendo que tenho que adaptar isso daí. É o seguinte, esse alinhamento ele abre 2021, tá? Então é o início, na verdade, da abertura. Nós temos a contagem que nós fazemos, né, a partir do 31 de dezembro, ela é uma contagem que é uma adaptação do nosso processo histórico.
mas ainda assim é válido, né? E o princípio de 2021, acompanhado, né, das configurações que regem o planeta Júpiter, como por exemplo 30, não é? O fator final é 3, o número 3 propriamente dito, e o 21 que termina em 3. Tá? Então todos esses fatores estão correlacionados com Júpiter, e nós estamos entrando no processo do ano de 2021. Então ele está acontecendo hoje, o portal está acontecendo hoje, está abrindo o próximo período, que é o ano de 2021. Tá? Então eu devo ter feito alguma relação aí de correlação, mas o entendimento é esse. Tá? Como ele vai o ano todo, o portal abre, né? Ele está se abrindo, o alinhamento está acontecendo agora, mas o efeito dele se estende por todo o ano de 2021. Então não é que ele alinhou e depois desalinhou, tá? Essa configuração ela vai permanecer durante esse ano. Os planetas eles vão continuar girando, mas o portal não depende especificamente de que os planetas estejam ali, tá? Ele só precisa que eles estejam ali para se abrir. Depois ele continua. Tanto é que Jesus, por exemplo, quando entrou, né, no processo, ele teve alguns ciclos, não é? Todos relacionados com 3. Por exemplo, dos 0 aos 12 anos, né, é uma incógnita praticamente. 12, nós temos aí um ciclo, né, do zodíaco, aí nós temos o fator 3 novamente. Depois ele reapareceu aos 30 anos e finalmente aos 33 ele fechou o ciclo dele. Então esses fatores ligados ao princípio 3 estão todos relacionados com Júpiter, que significa o mestre, aquele que liberta. E apesar de que nós temos aí o 2021, a configuração final é Mercúrio, e Júpiter, que é Brihaspati, está dentro dessa configuração que é o 2021 para nós, dentro da astrologia, Júpiter e Mercúrio, o Mercúrio é extremamente saudável, ele dá efeitos maravilhosos quando está em conjunção com Júpiter, que é o mestre. Talvez quando a gente, né, em algum momento aí, se nós formos falar sobre o ano de 2021, então vai dar para eu contar a história do verdadeiro Buda, que representa o planeta Mercúrio. Mas quando eu devo ter feito alguma relação nesse sentido, tá? Mas é assim que deve ser observado. 17, não é? Hoje é o dia 17. No dia 17 nós temos a configuração 8, que é Saturno, ok? 1 com 7 nós temos 8, Saturno. Se nós cortarmos, se nós quebrarmos o infinito, que é o Samsara, nós temos o 3, que é Júpiter. Então nós temos a combinação de todos os criptogramas aí no único ponto. Outra coisa é que hoje é a quinta-feira. Esse dia também ele é regido pelo princípio Júpiter. Júpiter rege a quinta-feira, Brihaspati ou Brihasbar. Em castelhano se diz Jueves, que quer dizer Júpiter. Então, o outro fator é que nós estamos, nós estamos no mês 12, que é a configuração final, é um fechamento do ciclo, que dá 3 novamente, Júpiter. Então Júpiter ele está predominante em vários aspectos dentro do contexto, sendo que no final nós temos lá na ponta demonstrado o caminho. O que o mestre faz? O mestre mostra o caminho. O mestre ele demonstra o caminho. E Júpiter representa o mestre. O caminho final é Saturno, que é a casa 12, que é a liberação, é a maturidade, a resiliência, a humildade, a superioridade espiritual. Então, quando nós passamos pelo mestre, nós deveremos continuar até o resultado final dessa maestria, que é o desenvolvimento do princípio da compaixão e da resiliência. Aí nós temos Saturno. Bom, eu não sei se ficou claro para você, se eu consegui recolocar aí. Sim, porque a minha dúvida era se esse alinhamento, que eu tinha achado que o alinhamento mesmo, ele acontecia agora no dia 21 de dezembro. Não, tá, desculpa se eu cometi... Pode ser... Não, e aí você falou que o alinhamento é hoje. Então eu só queria essa informação assim, mais precisa
se tem uma data, né, certinha para fazer o alinhamento, ou se é todo esse período. Eu entendi que abre o portal e fica aí um período de um tempo. Sim. Nesse efeito do alinhamento. Mas tem uma data de início, né? Seria hoje, dia 17. Enfim, que a informação que eu tinha tido é que é dia 21 de dezembro, mas só um detalhe. Não, então, o alinhamento, ele acontece no dia... O alinhamento perfeito, ele acontece no dia 21, certo? Correto? O alinhamento perfeito, ele acontece no dia 21. Nós temos o ano de 2021, só que é assim, se você vai na Índia, por exemplo, tem um festival, vamos dizer, vamos colocar do festival Janmashtami, que é o aparecimento de Krishna. Então, durante uma semana antes, as festividades de recebimento desse festival já acontecem.